Obrigado, turma. Muito bom cantar essas canções como forma de adoração, de gratidão, de reconhecimento ao nosso Deus, não é? Muito bom. Obrigado mais uma vez, Márcio, Fernando, Gustavo, Ricardo, Tânia, Inara. Obrigado. Domingo passado eu compartilhei uma palavra falando um pouco sobre aquela mulher do fluxo de sangue, daquela hemorragia que havia 12 anos, estava enferma, e ela se infiltrou no meio da multidão e tocou na orla das vestes de Jesus, e ela foi curada. E por um momento Jesus perguntou quem tocou em mim. Os discípulos ao redor dele disseram: Mestre, a multidão te comprime, te oprime, te aperta, e você pergunta quem tocou em mim, e ele respondeu: alguém tocou em mim de uma forma diferente, porque de mim saiu poder. Tem uma outra tradução que diz: de mim saiu virtude, de mim saiu dínamos, força. E eu falei da importância da gente ser como Jesus e permitir que as pessoas extraiam da gente poder, extraiam de nós virtude, porque não adianta a gente ter virtude para a gente andar de nariz empinado dizendo eu sou cheio de virtudes. Não resolve a gente ter poder, ter inteligência, ter algumas capacidades e a gente não repartir isso com as pessoas que se aproximam de nós. Nesse pano de fundo, eu falei que Jesus tinha acabado de descer do barco, vindo de um outro lugar, de uma outra margem, e a multidão estava ali seguindo Jesus, e aconteceu esse episódio. Uma mulher tocou em Jesus de uma forma diferente. A gente quer ser como Jesus, e se Ele habita em nós, a gente precisa de repartir desse dínamos, desse poder, dessa virtude que está em cada um de nós. E foi interessante que, nesse episódio, teve um homem chamado Jairo. Ele era um dos chefes da sinagoga, ou seja, era um homem extremamente religioso. Ele tinha conhecimento de tudo aquilo que se entendia a respeito da religião judaica naquele período. E ele se aproxima de Jesus e pede para Jesus ir na casa dele curar a filha dele que estava doente. E Jesus demora esse momento aí onde essa mulher toca em Jesus, e logo depois Jesus se dirige à casa de Jairo juntamente com algumas pessoas. Quero ler com você Mateus, que faz referência em Mateus capítulo 9, do 23 até o 26. Se você tem Bíblia, acompanhe comigo, senão vai ser projetado no telão, na revista e atualizada, RA, que eu vou ler. Mateus 9, do 23 até o 26, tá bom? Diz assim: tendo Jesus chegado à casa do chefe de Jairo, e vendo, presta atenção comigo, os quê? Quem que estava lá? Os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Senhor, obrigado por essa porção das Escrituras que chegou até a nós, que ela faça alguma diferença nos nossos corações nessa manhã. Que o Senhor fale conosco, se possível, use minha vida como vaso de barro, para que a glória continue sendo sempre do Senhor. Em nome de Jesus, fala com os meus irmãos que estão presentes aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que eles recebam uma porção de um alimento novo, fresco, saudável, que esse alimento possa fazer diferença na vida deles, como tem feito na minha, e deverá fazer na vida de todos nós, hoje e sempre. Então, interessante esse texto que nós acabamos de ler, que
Jesus chega na casa de Jairo, onde a menina estava doente, aparentemente, quando Jairo foi procurar Jesus. E é interessante que esse homem se humilhou, né? Ele se prostrou, adorou a Jesus e pediu para que Jesus fosse na casa dele curar a filha dele. E Jesus, chegando na casa de Jairo, né? Na casa do chefe, como a gente leu, ele viu os tocadores de flauta. Como é difícil, na tristeza e na angústia, a gente abrir espaço para ouvir a voz de Jesus e obter seu consolo. É muito difícil. Quando a gente está atravessando um momento de tristeza e de angústia na nossa vida, ouvir a voz de Jesus, a gente abrir espaço para entender a voz de Jesus é algo muito difícil. E ali estavam os tocadores de flauta. E muitas vezes nós nos entretemos com os tocadores de flauta. A gente se entrete com a música. A música que estava sendo tocada possivelmente não era uma música de celebração, não era uma música de adoração, possivelmente era uma música fúnebre, uma música triste. Eu vou falar um pouquinho sobre isso ali na frente. Mas quando a gente está no meio da angústia, da tristeza, ouvir a voz de Jesus é algo muito difícil. E a gente obter o consolo de Jesus é algo muito difícil. E Jesus dá uma palavra ali para todos que estavam presentes, não para ela, mas Jesus disse para que todos pudessem ouvir: ela não está morta, mas ela dorme. Às vezes é tão difícil, no meio dessa angústia nossa, a gente conseguir ouvir essa voz de Jesus dizendo: não está morto, não acabou, não encerrou, não é aqui o fim, ela está simplesmente dormindo. E a gente, semelhante a essas pessoas, a gente ri também. Dentro da gente, a gente sorri. A gente fala: Jesus está viajando nessa parada. A gente sabe que ela está morta. Inclusive, nós estamos aqui tocando as músicas fúnebres, porque a gente já detectou que ela está morta. Esse papo de Jesus aí é um papo meio furado. E a gente ri. Da mesma forma como essas pessoas riram daquilo que Jesus falou. A gente ridiculariza a voz de Jesus, como eles fizeram. Riam de Jesus. Porque a gente se endurece muito no meio da tristeza e no meio da morte. Nosso coração fica petrificado muitas vezes, insensível para conseguir ouvir aquilo que Jesus quer falar conosco. E a menina estava morta mesmo. Ela estava morta. Mas morte e vida para Jesus não são opostos. A gente é que pensa que viver ou morrer, ver um corpo respirando, batendo, tendo seus batimentos cardíacos, ou não ver nada disso, a gente pensa que isso é a morte. Para nós é assim. Para eles era assim também. E a menina realmente estava morta, mas para Jesus não significa isso. Não são opostos. Para nós, sim. Sono e morte para Jesus é a mesma coisa. Ela está simplesmente dormindo. Não acabou a vida dela. Então, para Jesus, eu já falei isso outras vezes, assim, não em discursos, mas eu penso que muitas vezes a morte para alguns, se a gente tem aquele entendimento que alguns estão dormindo e que vão ser ressuscitados naquele dia, eu penso que é como se a gente vivesse, sabe aquela noite de sono que você dorme, aquela noite de sono super pesada, que você não lembra nada, você não lembra de sonhos, você não se acorda no outro dia descansado, renovado. Eu penso que muitas vezes a morte é algo como isso aqui que Jesus falou, é como um sono profundo que a gente experimenta. E Jesus disse: ela não está morta, ela simplesmente dorme. E eu vou acordá-la. Jesus podia falar: ela está morta, eu vou ressuscitá-la. Sim ou não? Podia ou não falar? Ele podia falar sim. Mas ele falou para a gente que a nossa fé pudesse ser instigada, para a gente poder falar: poxa, espera aí, para Jesus isso não é morte, para Jesus isso é um sono. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, que eu falei, como é difícil na tristeza e na angústia a gente abrir espaço para ouvir a voz de Jesus e obter seu consolo. Segunda coisa,
Quantas vezes vivemos na confusão e tirania dos sofrimentos terrenos? A gente vive confuso aos sofrimentos e nessa tirania, porque não adianta, ele vem implacável, muitas vezes, a dor. Qualquer um de nós pode lembrar de momentos de dor, momentos de angústia, onde você chorou pra caramba, onde você se entristeceu profundamente por algum acontecimento, e naquela confusão, e nessa imposição, nessa tirania dos sofrimentos, a gente vive confuso. A gente fica com medo muitas vezes. Parece que aquilo nunca vai passar. Seria tão mais confortável se a gente não vivesse essas tiranias da dor e do sofrimento. Seria tão melhor, né? Eu nunca gostei de passar por dor, por sofrimento. Acho que nenhum de nós. Mas, com certeza, todos nós que estamos aqui, com exceção, talvez, do Bento, que está ali dentro, talvez a TT já tenha experimentado algum sofrimento, alguma repreensão que doeu, né, Ricardo? Talvez a TT já passou por isso. Né, Ricardo? O Ricardo está ouvindo outra coisa ali. Então, seria muito mais confortável a gente não viver os sofrimentos. Mas eles são inerentes a todo ser humano. Todo ser humano passa por algum tipo de sofrimento. O rico, o pobre, às vezes aquele que é menos favorecido consegue encarar com mais facilidade a dor e o sofrimento do que aqueles que são mais favorecidos. Porque parece que a grana que ele tem, os recursos que ele tem, pode comprar tudo. E quando ele se vê diante de uma situação que ele não pode comprar aquilo que ele precisa e que só Deus pode fazer, aquilo o inquieta muito. Os sofrimentos, eles nos assolam, eles nos machucam, eles nos cortam e faz a gente sangrar até na alma da gente. Eu vou caminhar para o meu terceiro ponto. A gente precisa muitas vezes dizer, como Jesus disse: retirem-se. E Jesus falou, lembra que Jesus falou? Retirem-se. Vamos ler de novo, por favor, Taira? Coloca para a gente Mateus 9, 23. Aí o 24, né? Jesus viu as flautas, os tocadores de flauta e disse: retirai-vos. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente aceita que a banda toque, a gente aceita que a música que toque seja a música que aparentemente vai nos consolar, mas ela só vai nos encher de tristeza. Às vezes a banda que está tocando não é o melhor que a gente precisa de ouvir. Às vezes a gente é melhor não ouvir música nenhuma para ficar em silêncio, para tentar ouvir a voz de Jesus. Porque no meio da banda, no meio da música, muitas vezes, eu de vez em quando eu amo música, né? Eu recebi um vídeo alguns aqui sabem que eu vou falar, do Rodrigo Carvalho, que tocou ele, um baterista que eu não me lembro o nome, quase lembrei agora. O Toninho Zemuner fazendo baixo e violão, e uma música chamada Arpoador. E aí, eu ouvi aquela música e logo no início eu percebi um pouquinho de desafinado do violão que o Toninho Zemuner estava tocando. E ele é um mestre da música, uma referência musical, é um produtor musical. E eu falei: Rodrigo, maravilhoso, lindo demais a música. Mas como ele é músico e é criterioso também, eu falei: dá uma ouvida para você ver se não está logo no início ali da música, porque é só um instrumental que eles fizeram, se o violão não está um pouquinho desafinado.
Aí ele ouviu e mandou a resposta para mim: cara, que ouvido que você tem, hein, pastor? Eu falei: não, só percebi que o trompete estava solando e o violão deu uma destoada de leve ali, mas tem, talvez a corda si que está desafinada. Sabe, gente, a música é algo maravilhoso. Tem algumas pessoas aqui em nosso meio que eles respiram música, né, Tânia? Tem hora que eu fico impressionado que a Tânia e a Glaucia, elas estão em orquestra, elas estão aqui, elas estão ali, elas estão acolá, elas estão aqui de manhã, estão de noite num lugar, estão participando de tanto evento, né? Infelizmente, música em Brasil, no Brasil em geral, não dá dinheiro, né? Aham. O nosso lado A é música, o lado B é o que dá dinheiro. Fala de novo que eu não entendi. O lado O nosso lado A, igual eu disse, o EP, o nosso lado A é é música, música, o B é o que dá dinheiro. é o B, é o que dá retorno, né? E que, infelizmente, no Brasil, pouquíssimos músicos conseguem ter a vida de um músico profissional que dá rendimento para ele realmente se sustentar. Mas sabe que tem momentos que eu não estou afim de ouvir música, por melhor que ela seja. Vamos ouvir tal música? Eu falei: eu não quero. Sério, eu não sei, né? E eu, assim, eu não tenho formação musical, eu nunca estudei, pouco que eu sabia tocar, que eu estou tentando retomar, foi de forma autodidata, foi de uma maneira ouvindo as pessoas, vendo as pessoas e aprendendo. Mas, de alguma forma, Deus me deu algo que é um ouvido razoavelmente bom. Mas sabe que mesmo com isso, e gostando demais e amando música, você vê, essa música que a gente cantou por último foi uma música que eu compus há algum tempo. Possivelmente agora a gente vai entrar numa produção dessa canção aí. Mas tem hora que a gente precisa cessar até a música. A gente cantou também: quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Tem tudo a ver com o texto. Às vezes, até a música, ela esmurece. O resto, além da música, que é algo maravilhoso e belo e divino, o resto também desaparece. A gente, às vezes, perde o chão. Às vezes, a morte, ela assola a vida da gente. Às vezes, não a morte de um ente querido, de um filho, de um pai, de uma mãe, de alguém que a gente ama muito, mas, às vezes, algo morre. E às vezes o que importa não é ouvir música, não é nem ouvir uma música que aparentemente vai trazer consolo para nós, porque essa música não vai trazer consolo para nenhum de nós. Não é música que traz consolo, não é namoro que traz consolo, não é casamento que traz consolo, não é pai que traz consolo, nem mãe, não são filhos que vão trazer consolo para nós. O que vai trazer consolo para nós, na maioria das vezes, é aprender a ouvir a voz de Jesus. E Jesus disse claramente: retirem-se, parem com essa música, parem de tocar flauta, parem de cantar essa música que vocês estão cantando. Porque essa menina, ela não está morta, ela simplesmente está dormindo. E quantas vezes são flautas e vozes que vêm e nos nossos corações, na nossa alma, vozes e vozes. A nossa própria voz, muitas vezes, que é tão maligna, tão diabólica quanto a de Satanás. É a voz própria que muitas vezes grita e quer cantar um cântico de choro, de pranto para nós. Tão difícil ouvir a voz de Jesus nessas horas, mas nós precisamos dizer: retirem-se. Algumas vezes são as vozes de desesperança que gritam tão alto. Não tem mais jeito. Não dá. E eu queria fazer você pensar agora, pedir para você pensar sobre momentos da sua vida onde você pensou: não dá mais. Quando você se deparou com uma situação e você falou: isso aqui nunca mais vai ser como antes.
E eu me lembro quando eu falei para vocês, acho que citei mais uma vez, sobre o acidente do dia 5 de novembro de 2005, quando por um momento, ao ver aquela situação dos nossos irmãos queridos mortos ali, e algumas pessoas falando, pastor, me tira daqui, pastor, me tira daqui. E aquilo me deu uma angústia, uma tristeza na minha alma tão profunda, que a minha vontade era sair correndo naquele mato, descendo, correndo, até minhas forças acabarem e eu morrer lá no meio do mato também. De tanto desespero, de tanta angústia. A minha alma, por segundos, ficou ouvindo vozes. O que você vai falar para o pai do fulano? O que você vai falar para o ciclano? O que você vai falar para tal pessoa? Você é o responsável por essa viagem. Foi você que convocou a turma para vir para Buritis. Foi você é o responsável por isso. Até que chegou aquela pessoa, aquela figura. Você entende como você quiser, mas para mim foi um enviado de Deus em carne e osso, talvez uma personificação ou de Jesus ou de um anjo, que me abraçou de lado aqui, mais alto que eu, e falou, pastor William, você mais do que ninguém sabe o tanto que nós precisamos de você aqui agora. Essa foi uma palavra de Jesus. As vozes, as flautas estavam tocando no meu ouvido. Angústia, tristeza, medo, chateação, aborrecimento, frustração, decepção, com tudo. Diante daquele momento ali, caramba, já era. O que vai ser? Como eu citei domingo passado, uma irmã que eu encontrei no sábado retrasado, testemunhou para mim que a nossa vida, a nossa perseverança, trouxe tanta edificação para a vida dela em momentos tão duros e difíceis da vida dela. Hoje eu vou dizer o nome dela. Eu não quis dizer sábado passado, aí uma pessoa me mandou um WhatsApp, pastor, de quem que o senhor estava falando? Eu fiquei curioso. Uma pessoa de uma formação musical incrível, a Rejane, maestra. Ela falou para mim, sábado retrasado, pastor William, você não sabe quantas vezes nas minhas angústias eu lembrava de vocês e eu pensava, poxa, se eles conseguiram, eu vou conseguir. Eu posso conseguir. Puxa, gente, se nada tivesse acontecido, se nenhum milagre tivesse acontecido, como foi de tantas pessoas, como a Débora, como outras pessoas, já teria valido a pena a gente ouvir o testemunho da Rejane, quando ela disse quantas vezes ela pensou em desistir da vida. E ela lembrava, de novo, se eles conseguiram, eu também consigo. Quantas vezes a voz da desesperança grita mais alto em nossos ouvidos? E diante disso a gente tem a tendência de ridicularizar o que Jesus nos diz. A gente ri também. A gente vê esse texto, esse relato, o único que faz referência aos tocadores de flauta é Mateus. Marcos e Lucas fazem referência a esse episódio, falam que Jesus fala, Talita cumi, dizendo para ela que ela deveria se levantar. Mas Mateus é o único que faz referência a esse episódio, dizendo que haviam tocadores de flauta ali na casa de Jairo. A gente precisa lembrar que as palavras de Jesus nunca são irrefletidas ou insensatas. Sempre, quando a gente abre espaço para Jesus falar conosco, tem sensatez naquilo que Jesus está falando. E a gente, às vezes, não consegue ouvir, a gente, às vezes, não consegue atender. Aqueles músicos, os tocadores de flauta, eles estavam contribuindo com suas canções tristes e melancólicas. Muitas vezes é assim que acontece com a gente. Parece que quanto mais tristeza, quanto mais melancolia,
quanto mais angústia, parece que a gente vai se alimentando e realimentando a nossa alma com essas canções tristes, com essa melancolia. Isso só aumenta o pesar e incita a lamentação, nada mais. Isso aqui de tocar flauta nos funerais era um costume dos gentios. E é interessante que na casa de Jairo isso aconteceu, né? A palavra de Jesus foi muito clara: retirem-se daqui, porque ela não está morta, mas ela simplesmente dorme. Mais uma vez, como o tema que eu usei, quando a tristeza prevalece e ela nos impede de ouvir a voz de Cristo. Queria convidar você para refletir sobre isso nessa manhã. Quantas situações que nos envolvem, quanta tristeza, quanta angústia, quanta dor, quanta lágrima, quanto corte a gente já experimentou na nossa alma, que a nossa alma sangrou ou está sangrando. Quantas vezes nós fomos frustrados e decepcionados por quem a gente tanto ama ou amava, ou por alguém que a gente tanto quer bem. Acho que não existe nada tão pior para a vida da gente do que a morte de alguém que a gente ama, né, Cris? Isso, quando eu digo isso, eu lembro da irmã Zilda, né? Lembro dela vestidinha, com aquelas blusas estampadas que ela gostava, né? Sempre vivas, né, Cris? Gostava, como se eu tivesse conseguido visualizar ela aqui agora, né? Nada dói tanto quanto perder uma pessoa que a gente ama. Mas existem outras dores de perder gente, porque nos abandonou. Eu estava falando com a Inara algumas coisas essa semana. Eu muitas vezes me senti abandonado por tantas pessoas, por tantas vezes. O abandono é algo cruel também, né? E eu falei para a Inara, eu fui abandonado pela minha mãe por causa da morte dela aos 12 anos de idade. Isso custou muito para mim, continua custando, né? Mas eu não quero nunca me vitimizar por isso. Eu fui órfão de pai vivo aos 16 anos de idade, 4 anos depois que minha mãe morreu. E viver sozinho no Núcleo Bandeirante não foi fácil. E aí, no decorrer da vida, nós fomos abandonados por gente que a gente amou tanto, que a gente deu o melhor da nossa vida e do ministério que a gente cumpriu por 8 anos, dedicando 100% da nossa vida. A gente foi massacrado por líderes religiosos, simplesmente por causa de inveja e ciúme daquilo que Deus estava fazendo através de nós. E doeu muito, muito. Com o decorrer do tempo da vida, nós fomos abandonados por gente que a gente amou tanto na Nação Santa, gente que a gente fez o que não tínhamos nem obrigação e responsabilidade de fazer, e nós fomos abandonados também por essas pessoas. E possivelmente na vida nós vamos continuar sendo muitas vezes abandonados por pessoas que a gente ama. E a tristeza pode muitas vezes nos envolver de uma maneira tão furiosa ao ponto da gente se trancar e não conseguir mais ouvir a voz de Jesus. Às vezes é preciso dizer: retirem-se, saiam daqui. Porque muitas vezes é entre você e Jesus. É entre a menina morta ou no sono e Jesus. Não é com banda, não é com música, não é com consolo humano. É entre nós e Jesus. É entre você e Ele e mais ninguém. É nesse lugar
que a ressurreição acontece. É nesse lugar que a vida volta à existência. É entre você e Jesus e mais ninguém. Amém? Mais ninguém. Mas muitas vezes você precisa calar a voz da banda, a voz das flautas, a voz da música, porque elas vêm com uma intenção até boa, motivados por consolo. Mas você não precisa de banda. Você precisa de Jesus e mais ninguém. É entre você e Ele. Segue. Segue ouvindo. Não endureça seu coração para não ouvir a voz de Jesus. Segue. Possivelmente nós poderemos ouvir a mesma voz de Jesus. A menina não está morta, ela simplesmente está dormindo. Ela está simplesmente com sono. Segue a vida, segue o caminho. Sem vozes. Segue o caminho. Muitas vezes eu chego em alguns lugares, quando eu vou fazer algum velório, algum sepultamento, que eu já fiz não sei quantos, dezenas na minha vida, uma das coisas mais difíceis é você trazer uma palavra de consolo nessas horas. Mas graças a Deus, o Senhor tem me dado graça. Sempre que eu fui, eu consegui abençoar a vida de pessoas nesse lugar de tristeza. Mas a coisa cruel que eu acho que eu tirei essa palavra da minha boca, que eu aprendi há muitos anos atrás, é chegar nas pessoas e falar: meus pêsames. Se você não tiver nada para falar, não fale. Dá um abraço e diga: estou aqui. Meus sentimentos, né, que é algo semelhante nesse meus pêsames, mas é uma palavra tão forte, né? O clima já está tão pesado, você chega lá, meus, né? Dá um abraço forte, fala: estou aqui, é melhor. Ou às vezes simplesmente olhar num olhar profundo e demonstrar amor e carinho por aquela pessoa que está enlutada, vale mais do que algumas palavras ditas porque a gente decorou, porque a gente aprendeu. Mais uma vez, afinal de contas, é entre a menina morta ou dormindo e Jesus. E mais ninguém. Vou encerrar por aqui hoje. Queria convidar o Fernando para vir fazer Creio em Ti de novo. Pode vir a turma toda, porque eu vou ficar aqui, né? O violão não vou fazer. O Ricardo segura aí com o Márcio, Gugas. E aí? Mesmo que o céu escureça, mesmo que o milagre não aconteça, continue crendo em Jesus. É você e Ele, e mais ninguém. Não permita que a tirania dos sofrimentos assole a sua vida. Não permita que essa tirania prevaleça na sua vida. Todos nós podemos sofrer, chorar, lamentar, nos entristecer profundamente. Todos nós temos esse direito. A nossa alma é assim. Mas não permita que essa tirania roube de você a sensibilidade para conseguir ouvir a voz de Jesus. Jesus sempre tem uma palavra para nós. Jesus sempre tem vida. Creio em Ti, Jesus.
mesmo que o céu escureça, mesmo que o milagre não aconteça, creio em ti, Jesus, creio em ti, Jesus, creio em ti, Jesus. Do início de novo. Senhor, nos ensina a calar as vozes das flautas, a voz da música, a tirania dos sofrimentos,
as confusões que muitas vezes nos envolvem, confusões mentais, emocionais. Nos ajuda a dizer para essas vozes: retirem-se. Por mais que seja a dor forte, que a gente continue crendo. Que a menina não está morta, simplesmente está adormecida, num sono profundo. Obrigado, Jesus, por suas palavras, por seu comportamento. Obrigado por seu amor, por gente morta, como muitas vezes eu me sinto. Obrigado por seu amor por gente como essa menina, como eu, como nós muitas vezes nos encontramos. Que nessa manhã o Senhor tome a nossa mão e diga: levanta. Como o Senhor disse para aquela menina, Talita cumi, levanta. Obrigado porque houve uma intervenção de Jairo ao convidar o Senhor para ir na casa dele. Mas o Senhor não dependeu de ninguém. Mas às vezes é necessário fazer retirar as vozes que estão nos angustiando tanto, nos machucando tanto, nos ferindo tanto, nos sangrando tanto, para conseguir ouvir a voz do Senhor. Fala comigo, com cada um aqui nessa manhã, de uma forma específica, assim como o Senhor falou com aquela menina. O Senhor fale conosco, fale com os meus irmãos que nos acompanham pelas redes sociais nessa manhã. Ministra o coração deles, como o Senhor falou ao meu, desde 2 semanas atrás, que o Senhor vem ministrando essa palavra, e a anterior ao meu coração. Nos ajuda a sair daqui ressuscitados, não mortos, ressuscitados pelo poder da sua palavra, Jesus. Nos leva em paz para a nossa casa ou para onde a gente for. Que a bondosa, maravilhosa graça de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador verdadeiro, que consola o que a música não consola, que os tocadores de flauta não conseguem, mas que o Espírito do Senhor faz com a gente. Que essa comunhão e essa consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Que o Senhor continue levantando o seu olhar de bondade para mim e para cada um dos meus irmãos, nos dando a paz que excede todo o entendimento, que ultrapassa o entendimento humano. Guarde o nosso coração e a nossa mente sempre em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Amém, gente.